Primeira coisa, eu estou pedindo para que a gente possa gravar esta aula para a gente ter registrado a nossa conversa. Então, para que a aula possa ser gravada, eu preciso do consentimento de todos os participantes, sem exceção. Então, eu não vou pedir que vocês se manifestem querendo ou não, aceitando ou não, tá? Está aberto um período de 2 minutos. Se alguém for contra, não quiser que grave, sob hipótese alguma, escreva no chat que não quer que seja gravado, tá? Quem não escrever nada, eu estou considerando que aceita a gravação, tá? Joyce está aqui com a gente, alguns de vocês não conhecem. Ela é estudante da pós-graduação... Consegui ativar o microfone. A Joyce, ela é estudante da pós-graduação de filosofia, e ela está fazendo estágio docência na minha disciplina da outra turma, que é de teorias da democracia. Isso. Mas ela pediu para participar aqui também dessa turma, e eu achei legal, por quê? Eu vou passar para ela falar e depois eu vou falar algumas coisas sobre tutoria aqui, então deixa só o Joyce se apresentar. Carla, chegando agora, boa tarde. Tem mais 2 pessoas que entraram enquanto eu falava também, sejam bem-vindos. Carla, ok. Joyce, fala alguma coisa aí, se apresente, conversa com a moçada. Oi, boa tarde, gente. Não nessa disciplina, né, no caso eu estou no estágio docência, na disciplina de teorias da democracia, mas vou estar nessa daqui também, né, então eu não sei se algumas pessoas dessa disciplina vão estar na outra também, né, e estou como ouvinte por aqui. Eu estudo Castoriadis com o professor Della Sávia sobre autonomia, né, a princípio começou com esse tema, e, enfim, tem uma série, é assim mesmo, né, na pós, você entra com uma questão e ao longo do processo vai se modificando, né, você vai descobrindo outras coisas e vai tendo outros direcionamentos, né, mas por eu ter tido, né, a graduação na psicologia e tudo mais, tem uma série de coisas que eu tive que ir atrás, né, de outras temas que eu acabei não vendo, né, e esse tema da filosofia da linguagem é algo que me interessa muito. Eu falei com o professor Jaime e tenho interesse em participar e, de alguma forma, espero contribuir e aprender com vocês também. Acho que é isso. Então, deixa eu aproveitar. Júlia, seja bem-vinda. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui com vocês, tá? Eu disse 2 minutos, já se passaram 8, ninguém se manifestou no chat contra a gravação, tá? Então eu vou habilitar a gravação e vou gravar esse nosso papo, e depois eu disponibilizo na própria página do CIGAR, no espaço dessa aula, o link com o vídeo para quem quiser depois assistir de novo todo ou parte da nossa conversa. Olha, não adianta vocês reclamarem, porque ainda não sei como é que eu faço para resolver esse problema, tá? Mas, ó, quando eu me movimento, essa câmera que eu comprei, que a minha anterior pifou, comprei uma câmera que é toda sensível. Quando eu me movimento, ela precisa achar de novo o foco. Então, não se preocupe que de vez em quando minha imagem faz assim, entendeu? É a câmera tentando me achar, é louca. Enfim. Então, aproveitar a presença e a fala da Joyce para dizer uma coisa para vocês. A gente fez no departamento agora um processo de seleção de tutores, né? A universidade abriu um processo de tutoria, um edital para tutoria para esse período remoto, né? E nós concorremos com 4 projetos, né? Então, o professor Samir, que é coordenador do bacharelado, ele fez um projeto de 10 tutores.
E o professor Daniel, que é o coordenador da licenciatura, fez um projeto de mais 10 tutores. Então, eles fizeram uma coisa em conjunto. Nós vamos fazer uma equipe de 20 tutores para atender todos os professores do departamento. E, além desses 2 coletivos, a professora Cristina, mais um outro professor, o Luiz, fizeram um projeto específico para as disciplinas de ética. E aí eles pediram 2 tutores. E eu fiz um projeto também especificamente para mim, assim, para as 2 disciplinas que eu tenho. Essa de tópicos de filosofia da linguagem e a outra de teorias da democracia. E eu pedi 4 tutores, acabei conseguindo 4 tutores. Eu tenho 2 tutores bolsistas e, por enquanto, 2 tutores que são voluntários. Tá? E aí a gente tem a Joyce, que está fazendo docência assistida. Então, a ideia é a gente ter uma equipe de 5 pessoas que vão fazer esse trabalho de monitoria nas 2 disciplinas. Tá? Então, Joyce, a gente tem vários alunos que estão nas 2 turmas. Tá? A gente tinha feito um levantamento antes de ter a rematrícula, e a gente tinha uma equipe, juntando as 2 disciplinas, dava acho que 78 alunos. Como eu tenho nessa disciplina 42 e na outra disciplina 56, quer dizer, eu tenho 98 alunos matriculados, mas eu tenho, na verdade, são só 78 alunos, ou pelo menos era esse o cálculo que a gente tinha na época. Né? Porque tem vários alunos que estão matriculados nas 2 disciplinas. Então, a ideia é que esses 5 tutores trabalhem juntos, atendendo os alunos das 2 turmas. Tá? Então, às vezes um tutor vai estar mais responsável por fazer chat com os alunos para discutir determinados temas, outro momento um tutor vai ajudar na parte de vídeo, de áudio, vão nos ajudar nas aulas síncronas. Enquanto eu estou falando, tem um monte de gente escrevendo coisa lá no chat, eu não consigo prestar atenção no que eu estou falando no chat. Então, um vai ajudando nisso, tal. A gente não conversou ainda, o resultado saiu na sexta-feira, foi uma correria isso. Então, a gente não teve a oportunidade ainda de sentar e conversar, eu e os tutores, para a gente organizar como vai ser esse trabalho, tá? Mas, em breve, a gente vai dar notícias de quem são os tutores, os horários que eles estão disponíveis, como conversar com eles, como ter acesso e tal. E vai ser muito importante a contribuição desse pessoal. Então, desde já agradeço enormemente a colaboração que eles vão dar para a gente nesse período que a gente tem pela frente aqui, tá? Nossa conversa hoje é uma conversa curta, tá? É uma conversa assim mais breve, para a gente tentar entender um pouco como é que nós vamos trabalhar. Bom, vocês estão ouvindo falar muito sobre o tal do ensino remoto, não é? Já quero adiantar para vocês que eu não vou fazer ensino remoto nem nessa disciplina, nem na outra disciplina. Tá? Porque isso é só um arremedo vagabundo das aulas presenciais. Tá? E optou-se por fazer ensino remoto, porque aquilo que seria mais interessante, que é educação à distância, 90% dos professores da universidade não estão preparados para isso, não têm a mínima ideia do que seja, de como se faz educação à distância. Também não sabiam fazer ensino remoto, mas o ensino remoto é mais fácil, entendeu? Porque o que os professores vão fazer, vocês vão ver, a maioria, eles vão dar aula exatamente como dava antes, vão fazer uma mudança apenas de suporte, né? Então, o professor que dava aula de uma determinada maneira, lá na sala de aula com todo mundo junto, agora ele vai dar a mesma aula, do mesmo jeito, só que ele sentado na frente do computador e cada um na sua casa. Tá? Então, isso vira um ensino assim, por isso que eu digo, é um arremedo do ensino presencial. Né? Mas isso é mais fácil das pessoas aprenderem de pronto. Quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de algo bem mais complexo. Né?
porque é uma estrutura de ensino e de aprendizagem muito diferente do que é o ensino presencial. Então, exige uma outra concepção da relação dos estudantes com eles mesmos, numa nova relação do estudante com o material didático. O material didático não pode ser o mesmo material didático que a gente usa no curso presencial, tem que ter um material didático diferenciado, né? Um modo de presença é outra, um modo de avaliação é outro, o plano de curso tem que ser feito de uma outra maneira, né? Então, existe um design próprio para você trabalhar em educação à distância. Dentro disso, você tem uma variedade grande de possibilidades, né? Então, você vai montando um curso que seja muito diferente, né? Então, a gente já teve, por exemplo, educação à distância muito antes da gente ter computadores e internet, né? Então, vocês que são jovens não viveram isso, mas assim, nos anos 70, nos anos 80, você tinha no Brasil uma empresa que vendia cursos à distância. Então, assim, o cara queria ser um técnico de conserto de rádio, né? Se fosse seja um técnico de manutenção de computadores. Na época não tinha computadores, uma das profissões era ser técnico de conserto de rádio. Então, o cara queria fazer um técnico em manutenção de rádio. Ele ia no correio, comprava uma revista, dentro da revista vinha uma etiqueta, ele destacava, preenchia, mandava pelo correio, comprava um curso, pagava de uma determinada maneira, aí, através do correio, ele recebia o curso, e eram, inclusive, cursos teóricos e cursos práticos. Então, tinha uma aula lá que era como conserta a peça tal do rádio. Então, vinha a peça com a válvulazinha e o manual dizendo como é que você faz aqui, o aluno fazia, etc. E tal. E lá na empresa tinha pessoas que ele podia mandar uma carta com dúvidas, que a pessoa respondia, etc. Ou você pode fazer isso de maneira muito mais rápida, porque você tem a internet. Então, por exemplo, eu fiz um curso de educação à distância para 500 professores do país inteiro. A gente tinha um projeto que eu fiz, que a gente fez um curso de formação para professores durante 4 meses, o curso, assim, tal, e eram 500 professores dos 27 estados do país. Então, a gente fez o curso aqui em Natal, e daqui a gente passava o curso, comandava o curso para o país inteiro, tá? E como a gente fez isso, não era para a UFRN, era para uma instituição privada, que tinha muita grana, então a gente pôde contratar, por exemplo, uma empresa só para fazer vídeos. Então, os vídeos do curso, entendeu? A gente contratou uma produtora super fodida aqui de Natal, que fez todos os vídeos em estúdio, contratou atores, fez cenários, coisa louca, assim. Queria coisa para jogos de computador para o aluno fazer durante o curso, então contratou-se uma puta empresa para fazer os jogos, né? Queria fazer umas páginas de internet bem legal, contratou um artista plástico só para fazer ilustrações, contratou um web designer para fazer, então, e a gente aí tinha uma puta equipe trabalhando nisso. A gente alugou uma casa e a gente ficava lá 24 horas por dia trabalhando nisso e fazendo. Então, existe uma série de... E aí você consegue fazer muito mais rápido, com muitos mais recursos, né, do que você tinha antes. Então, isso é muito diferente que a gente fazer educação à distância em relação a fazer ensino remoto. Então, quando eu digo assim, eu não vou fazer ensino remoto nem nessa disciplina, nem na outra, é porque nas duas disciplinas nós vamos trabalhar com educação à distância. Então, o que significa isso? O princípio básico... Silvestre, boa tarde, seja bem-vindo. Então, o princípio básico da educação à distância é o processo de autoformação. Então, na educação à distância, normalmente você não tem aula, no sentido tradicional de que o professor dá uma aula e você assiste a aula, né? O que você tem no ensino à distância? O professor faz o quê? Ele apresenta propostas de atividade
que você tem que ir para fazer o estudo. Então, quando eu digo uma proposta de atividade, então aqui você tem uma variedade de coisas. Então, vocês vão se deparar ao longo do semestre com uma série de propostas. Tá? Eu vou dizer o seguinte, ó, para a próxima semana eu vou disponibilizar um vídeo e você tem uma semana para assistir esse vídeo na hora que você quiser. Depois que você assistir esse vídeo, você vai ler tal texto e depois você vai responder tal questionário. Ou então, sim, na próxima semana vai ser uma coisa diferente. Eu vou te lançar, por exemplo, uma pergunta e vou criar aqui pequenos grupos. Então, eu vou colocar um grupo assim, Wagner com Curoni, com Jadson, com Priscila, pronto. Montei um grupo de 4 pessoas. Vocês 4 vão estudar tal coisa e vão produzir um texto de 2 laudas sobre isso que vocês estudaram e vão disponibilizar no Cigar. Aí vou criar um outro grupo que vai ser Pedro, Arthur, a Luzai aqui e Jonatas. Vocês 4 vão estudar tal coisa, vão ler isso daqui, vão pesquisar tal coisa, vão produzir um texto em conjunto, os 4, e vão postar no Cigar. Né? Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos ter um encontro virtual, aqui como esse que a gente está hoje, para fazer tal coisa, tal, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, a gente vai ter encontros como esse que nós temos hoje, em que eu vou apresentar conteúdos, tá? Mas esses momentos em que a gente vai se encontrar sincronamente para ver a apresentação de conteúdo vão ser pouquíssimos. Né? A gente vai ter vários encontros como este de hoje para bate-papo. Então, digamos assim, a gente fez 3, 4 atividades sobre um determinado conteúdo, né? E aí a gente marca um dia para a gente sentar todo mundo aqui, com as câmeras abertas, todo mundo se vendo, e vamos conversar sobre isso que a gente fez. Então, vamos tirar dúvidas, vamos bater papo, vamos esclarecer coisas, vamos contestar, vamos brigar, vamos argumentar, vamos discutir, né? Como se a gente estivesse na sala de aula, como a gente faz, às vezes, aquelas quebra-pau na minha sala de aula. Aí a gente vai ter esses momentos que serão esses. Então, assim, nós não teremos nas minhas disciplinas aulas remotas, como vocês vão ter em muitas outras disciplinas, o professor sentado na frente do computador, dando aula, falando. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar um conjunto de propostas de atividades e a gente vai fazendo essas atividades e vamos tendo momentos de encontro para a gente poder conversar sobre o que cada um está fazendo. Tá? É aí que entra o papel fundamental dos tutores. Por isso que eu quis fazer uma inscrição para o projeto dos tutores só para a minha disciplina, porque eu queria uma equipe. Eu planejei uma coisa para eu ter uma equipe de 5 tutores. Né? Por quê? É preciso que as pessoas, enquanto estão fazendo essas atividades sem que haja um encontro virtual, que haja canais de comunicação. Tá? Então, assim, a Carla está lendo um texto e ela parou, empacou num ponto que ela não consegue avançar porque ela tem dúvida. Então, ela precisa conversar com o professor para esclarecer essa dúvida. Tá? Bom, nem sempre o professor vai estar disponível para atender a Carla naquele momento. É aí que vão entrar os tutores. Então, a ideia é criar uma estrutura em que todo dia tenha um tutor disponível para atender as pessoas que tiverem dúvidas. Né? Ele vai conseguir responder às dúvidas. Pode ser que alguma coisa ele saiba, tenha já estudado o texto, tenha entendido e ele consiga esclarecer. Tem coisas que ele não vai conseguir esclarecer, mas ele vai, pelo menos ao longo do dia, organizando essas dúvidas que a turma tem. No final do dia ele me passa, e aí eu respondo tudo diretamente para as pessoas, eu respondo para ele e ele repassa para as pessoas. Tá? Então, é aí que eu preciso do tutor para ir acompanhando os grupos, entendeu? Porque a ideia é que a gente tenha cada um estudando na sua casa, mas que as pessoas possam estar interagindo entre elas. Né? Então, assim,
o Jadson, ligue para o Jefferson, marque um bate-papo no videochat, no WhatsApp, ou onde eles quiserem, do jeito que eles quiserem, para discutir o texto que eles mesmos estão lendo juntos. Entendeu? Ou que o Diniz possa entrar em contato com quem ele quiser da turma, né? E pode conversar com o tutor, pode conversar com o professor, etc. Tá? Então, vamos ver se ficou mais ou menos claro até aqui o que eu estou propondo para a gente fazer ao longo do semestre. Tá? Então, antes de eu avançar, eu vou deixar aberto para quem quiser se manifestar, falar alguma coisa, só abrir o microfone e falar. Tá? Se quiser, levante a mão, que aí eu vou organizando quem é que quer falar. Alguém? Silvestre. Como já houve em outra disciplina, o modelo de atividade de questionário e depois de discussão acerca das questões foram bem aceitos. Atividade em grupo, em ter que se reunir, ficaria inviável. Atividade em grupo, em ter que se reunir, não ficaria inviável. Bom, a questão dos questionários, sim, é uma coisa que está já na listagem, estudo dirigido, questionário, enquetes, que eu posso tanto disponibilizar na turma, quanto eu posso fazer direto no CIGAR, tanto questionário quanto enquetes, tá? Agora, atividade em grupo, em que se reunir não ficaria inviável? Não. Por que não fica inviável? Você tem aula dessa disciplina na quinta-feira, das 17 horas até as 18h30. Né? Então, se eu determinar que na próxima quinta-feira, entre 17 e 18h30, os grupos vão se reunir, é só as pessoas entrarem no grupo nesse horário marcado, que é o horário da aula. Não significa que você tenha que fazer o horário fora da aula. Tá? É por isso que eu digo que a gente não vai ter tantos encontros em todas as aulas. Porque, assim, as atividades propostas vão ser atividades para vocês fazerem no horário da aula. Tá? Claro que você vai ter também, assim, leituras que você precisa fazer fora da aula, como normalmente faria na disciplina presencial, tá? Mas tem uma série de coisas que eu vou propor que você pode fazer dentro do horário da aula, principalmente quando envolver interação com outros colegas da turma, tá? Porque a interação com outros colegas da turma, no horário da turma, todo mundo tem que estar disponível para a disciplina. Então, aí não tem desculpa dizer que eu não posso me encontrar com fulano, porque nesse horário eu deveria estar na sala de aula, então eu me encontraria. Tá? Agora, assim, o estudo que você vai fazer individualmente, aí você faz na hora que você quiser, ok? Se tiver mais alguma pergunta, dúvida, pode fazer, ou por microfone ou escrevendo aqui no chat. Érica, pergunta quem vai determinar os grupos, tá? Bom, a princípio, a gente pode permitir no sistema que eu sempre faço que os próprios alunos escolham seus grupos, né, Érica? Eu acho que, assim, a gente sempre trabalhou dessa maneira nas salas de aula, tá? Que posso estabelecer, assim, grupos de 4 pessoas, e as pessoas têm 24 horas para organizar seus grupos, etc., entendeu? Ou durante a própria aula a gente vai montando, digamos que a gente vai ter um bate-papo hoje de 30, 40, 50 minutos, e no começo eu digo, olha, eu preciso que as pessoas se organizem em grupos de 4. Enquanto a gente está fazendo um bate-papo, as pessoas estão montando os grupos como a gente faria na sala de aula mesmo, que às vezes chega na sala de aula, olha, se organiza em grupos de 4, as pessoas vão montando os grupos ali na hora, certo? Então, e aí, a mesma coisa que acontece com as aulas presenciais, né? Quem não está na sala de aula, depois entra reboque onde a gente mandar, certo? Quando você está na sala de aula presencial, acontece isso, certo? Monta os grupos, as pessoas montam o grupo. Depois começa a chegar gente atrasado e eu vou determinando. Fica nesse grupo, fica naquele. Vocês já viram isso, porque, né, tem que controlar. Se o grupo é de 4, dá para ficar com um grupo de 2 e um outro grupo com 8.
Tem que ir controlando para manter os grupos dentro do padrão estabelecido. Tá? E aí a gente vai montando os grupos dessa forma. Tá? Mas é óbvio, né, Érica, que de repente o professor dá uma louca nele, baixa o espírito bolsonarista dele e ele impõe os grupos, assim, autoritariamente, né? Tá tão em moda nesse país ser antidemocrático, então, de repente, as pessoas podem achar bom que o professor seja bem ditador, assim, tal, né? Silvestre, todas as atividades propostas serão atividades obrigatórias. Todas. Ele pergunta se as atividades em grupo seriam optativas ou obrigatórias. Todas as atividades propostas serão atividades obrigatórias. Ler um texto é obrigatório. Trabalhar em conjunto com mais 3 colegas para produzir um texto é obrigatório. Assistir um vídeo é obrigatório. Né? E assim, porque exatamente é aí que se dá o processo formativo. Né? Que você cumpra com as atividades propostas. Como se estivesse na sala de aula. Entendeu? Que é uma obrigação de todo mundo ir para a sala de aula, assistir a aula. É uma obrigação de todo mundo ler os textos. Então, é isso que se vai exigir, aquilo que se exige sempre, né? Não, se for trabalho, ele pergunta, quer dizer que não pode ser individual? Quando for atividade individual, é individual. Quando for trabalho em grupo, é em grupo. Né? Por que que é uma distinção? Porque existem situações, existem coisas que fazer individualmente é suficiente para você conseguir o objetivo. Mas há atividades que só pode atingir o objetivo se for feito em grupos. E aí, quando for uma atividade desse tipo, é uma atividade que precisa ser feita em grupo mesmo. Né? Por exemplo, né? Uma atividade de discussão de um determinado tema que necessariamente implica em contradições. Né? Em pessoas com pensamentos diferentes confrontarem suas ideias. Né? Então, assim, e aí, numa situação como essa, pode até acontecer, não é nenhuma questão de autoridade isso, mas de premissa pedagógica, de o professor determinar mesmo. Tá? Então, digamos assim, ó, vou dar um exemplo bem pragmático. Eu peço para vocês escreverem um texto sobre, sei lá, o valor da poesia. Tá? Aí e cada um escreve individualmente esses textos aí, né? Aí quando eu recebo os textos, eu vou corrigir, vou ler os textos assim. O aluno A disse, poesia não serve para nada. O aluno 2 disse, poesia é uma coisa mais ou menos. O aluno 3 me disse, poesia é a coisa mais extraordinária da existência. Né? Veja, eu tenho 3 opiniões diferentes aqui. E depois, digamos que eu tenha isso, esse padrão se repita ao longo da turma de 40 alunos, eu tenho 3 posições, um grupo que tem 10, eu vou ter, sei lá, 15 alunos que pensam de um jeito, 15 alunos que pensam do jeito B e mais 12 alunos que pensam do jeito C. Aí eu tenho 2 opções. Eu posso pegar todos que pensam do jeito A e pedir que eles trabalhem junto para aprimorar a argumentação deles a favor desse ponto, ou eu posso fazer grupos mistos. Eu vou pôr o aluno que pensa do grupo, pegar 2 alunos que pensam como A, 2 alunos que pensam como B e 2 alunos que deram a resposta C e colocar esses 6 no grupo para que eles quebrem o pau entre eles. Né? Porque aí o que eu estou querendo? Que haja, se eu pedir que as pessoas trabalhem em grupos homogêneos, eu estou pedindo simplesmente que elas aprofundem uma argumentação a favor de uma tese. Se eu trabalhar com grupos mistos, heterogêneos, eu estou pedindo que os alunos se confrontem nas suas argumentações. Né? Então, aí depende do que a gente está querendo em cada momento do curso, com cada atividade que a gente está propondo. Né? Por isso que a gente pode ter grupos... Então, se for uma situação... Se tivesse, então, é de bom ouvir que os grupos sejam escolhidos pelo senhor. Se for um grupo desse tipo... Sim, eu posso escolher. Faria sentido. Porque eu tenho os dados para montar os grupos. Mas se for um grupo assim, olha, eu quero que vocês se organizem em grupos para estudar. O grupo A vai estudar Foucault, e o grupo B vai estudar Quine. Né? Então, se organizem entre vocês. Aí eu prefiro deixar que vocês montem. Porque aí,
Quem tem interesse em estudar Foucault vai procurar o grupo do Foucault. Quem tem interesse em estudar Quine vai procurar o grupo do Quine. Tá? Então, aí, por isso que eu digo, para cada situação existe uma estratégia específica. Tá? Por isso tem coisas que são individuais, tem coisas que são coletivas, tem grupos que são pré-determinados, então, grupos que são montados aleatoriamente, tá? E aí que a gente vai ter que ir encontrando as formas para cada situação. É essa dinâmica da educação à distância que, em geral, as pessoas não dominam e, por isso, preferem não fazer e vão optar pelo ensino remoto. Né? Porque você precisa ter um conhecimento de uma série de possibilidades para o trabalho à distância, né? Que, se você não conhece, você não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma aula que eu dei. Eu fiz um trabalho, acho que 3 anos atrás, eu fiz um trabalho durante 1 ano com os professores do curso de medicina da UFRN. Então, eu passei um ano fazendo um trabalho de formação com os professores da medicina. Então, todo mês eu me reunia com os professores da medicina e dava uma aula para eles, propunha, na verdade eu dava aula, propunha algumas discussões tal, e a gente tinha uma série de temas que eles tinham interesse, e a gente fazia. O primeiro encontro que a gente teve, né, havia uma discussão, um dos problemas que aparecia lá nos relatos dos professores era o uso de celular em sala de aula, e os professores perdidos, sem saber o que fazer com os alunos que ficavam com o celular em sala de aula. Tinha professor que queria proibir o uso de celular, tinha professor que dizia que não adiantava proibir. Então, era uma interrogação, era o que fazer com o celular em sala de aula. Né? Então, no primeiro encontro que eu tive com esses professores, eu cheguei lá, estava todo mundo, de repente, estava um grupo lá, umas 20 pessoas, todo mundo sentado num círculo. Aí eu perguntei assim, ok, todos vocês estão com celulares? Tá, todo mundo estava com celular. Todos vocês têm WhatsApp? Sim, todos tinham WhatsApp. Então aí eu fui para o quadro, escrevi um número de celular, falei, por favor, acrescente esse número no celular, no WhatsApp de vocês. Aí todo mundo entrou naquele número. Aí, para surpresa geral deles, quando eles colocaram o número lá e tal, eles entraram num grupo que eu havia criado. Né? E aí ele se registrou, entrou num grupo, e quando todo mundo entrou no grupo, aí eu disparei a primeira mensagem para o grupo. Então, a mensagem era assim: nos próximos 30 minutos, vocês não podem conversar pessoalmente com nenhuma pessoa dessa sala. Ou seja, nos próximos 30 minutos, vocês só podem se comunicar pelo WhatsApp. Ficou todo mundo já com aquele impacto, assim, né? E aí veio a segunda mensagem, assim, bom, vocês têm uma tarefa, eu preciso que esse grupo produza um texto sobre tal tema, o título do texto é este, e mandei o título. Vocês têm 30 minutos para me apresentar esse texto e vocês não podem conversar pessoalmente, vocês só podem conversar pelo WhatsApp. Ficou todo mundo com uma cara assim de quem estava puto da vida com esse cara, né? Outros aí, depois da cara de puto, veio a cara de indignação. O que eu faço? Umas interrogações enormes assim. Como é que eu vou produzir um texto pelo WhatsApp? Nunca fiz isso, não sei como é que faz. Ficava assim, um olhando para a cara do outro e não podia falar nada, né? Aí um começou a escrever alguma coisa no WhatsApp, não sei o quê, aí alguém escreveu assim, olha, ele quer que a gente escreva um texto sobre esse assunto. Todos nós sabemos como escrever um texto. Então eu sugiro que alguém comece. Aí alguém foi lá e escreveu uma frase. Aí o outro pegou e deu um outro pau, entrou lá e disse, aí, se a gente mudasse a frase dessa maneira. E eles começaram. 30 minutos depois, eles estavam com um texto prontinho, pegaram do próprio WhatsApp, projetaram no telão lá com o PowerPoint, como se fosse um PowerPoint, projetaram o texto, aí a gente leu o texto, deu uma discussão rápida de 5 minutos sobre o texto, e ele disse, ok, não quero falar sobre o texto, eu quero discutir
a estratégia de trabalho que a gente adotou aqui. Como foi para vocês a experiência de trabalhar em... Então, vejam, esta é uma estratégia que, quando a gente trabalha em ensino à distância, algumas plataformas, existe uma ferramenta que se chama Wiki, W-I-K-I, que a ferramenta Wiki é uma ferramenta para produção de textos coletivos. Então, nesse curso que eu dei, porque tinha professores do país inteiro, eu montava grupos assim, o professor tal do Piauí com a professora tal de Alagoas, com o professor tal de Minas, com o professor tal de Santa Catarina. Vocês têm que produzir um texto sobre determinado assunto. Aí, é mais ou menos o que a gente faz hoje com aquele formulário Docs do Google, tá? Em que uma pessoa entra, escreve uma coisa, depois disponibiliza e as outras pessoas vão mexendo. O Wiki funciona dessa maneira. O que eu fiz com os professores naquela turma de medicina foi isso, uma experiência de cada um trabalhar em conjunto. Então, veja bem, por isso que eu digo, há uma variedade de possibilidades para se trabalhar com educação à distância. Eu posso estabelecer uma coisa da seguinte forma, por exemplo, tá? 20 alunos da turma vão escrever um texto de 3 lados sobre determinado assunto. Depois a gente pega esses textos, tem 42 alunos da turma, então eu vou pegar 21 alunos e escrevem o texto. Depois eu pego esses 21 textos e distribuo para os outros 21 alunos um texto de cada... O aluno 1 para o aluno 22, o texto do aluno 2 para o aluno 23. O trabalho da segunda equipe é fazer a crítica ao texto produzido pela primeira equipe, né? E aí a gente pode ter uma troca de correspondência em que quem faz a crítica manda para quem escreveu o texto, aí quem fez o texto faz uma tréplica, né? E os dois podem marcar, se quiser, um videopapo pelo WhatsApp para eles quebrarem o pau, discutirem o texto e até chegar em consensos, etc. Tá? Então, veja, há uma série de possibilidades de a gente fazer estudos individuais e coletivos e ter esse espaço aqui, né? Imagina se essa aula nossa aqui fosse das 5h30 até as 6h30 da tarde, todo mundo com a câmerazinha desligada e eu aqui falando sem parar. Porque o Freire escreveu Sentido de Referência em 1892, meia hora depois estava todo mundo fazendo outra coisa com a câmera desligada porque não está aguentando mais, certo? Então é esse desgaste que eu não quero. A gente vai ter os encontros presenciais para fazer esse espaço de diálogo. Tá? Tá, Silvestre, eu também acho que a gente tem medo do novo, tá? Mas a gente tem que experimentar o novo porque é sempre uma possibilidade nova. E eu vou propor realmente para vocês uma experiência nova de ensino-aprendizagem aqui e... Bom, que também não é nenhuma novidade para vocês, né? Se tem um professor que adora propor loucuras, quem se matricula na minha disciplina já está preparado sempre para eventuais loucuras que possam acontecer. Jorge, que chegou agora, boa tarde, querido, seja bem-vindo. Abra sua câmera, que queremos ver a sua cara a iluminar toda a nossa sala com a sua beleza, né? Todos precisamos da beleza alheia para... perceber o quanto cada um de nós é feio, né? A beleza do outro mostra para a gente como cada um de nós é feio, né? Antes de avançar, está aberto o espaço para quem quiser falar o que quiser. Sobre o que eu falei ou sobre qualquer outra coisa. 2 minutos de papo aberto, livre para quem quiser. Eu tenho uma pergunta só sobre o horário, Jaime. Vai ser de qual hora até qual hora mesmo? Perdão aí. Quando a gente tiver atividade presencial, vai ser no horário da aula, ou seja, das 17 às 18 horas, né? Na terça e na quinta-feira. Aquele link que eu mandei para vocês para acessar a aula de hoje é o link para o trimestre todo. Toda terça-feira, toda quinta-feira, neste horário, você pode acessar. Tá? Se
Se tiver atividade, tá? Se não tiver atividade presencial, se não tiver atividade naquele horário, vai estar focado no canal. Mas quando tiver, vai ser sempre naquele mesmo link já no semestre todo, com todas as datas já reservadas. Ok, Silvestre. Celular a gente pode usar para muita coisa. Né? Deixa eu só, então, já quero apresentar uma última coisa para vocês, que já falei... Professor, Claro. Eu queria tirar uma dúvida sobre a avaliação. Como é que fica a avaliação? A avaliação não muda absolutamente nada. Vocês tinham uma avaliação prevista para essa disciplina, que era escrever um texto sobre qualquer uma das temáticas discutidas ao longo do semestre, continua do mesmo jeito. Né? Vocês vão escrever um texto e vão apresentar, a gente vai marcar a data para isso lá no comecinho de dezembro e sem problema. Não muda absolutamente nada nisso. Só pegar lá o plano de curso que está no CIGA, está lá esclarecido como é que é a avaliação, é a produção de um texto. Tá? Na outra disciplina eu determinei o tema do texto. Nessa disciplina eu deixei em aberto, para que cada um possa escolher o tema que quiser dentro de filosofia da linguagem. Pode ser sobre qualquer um dos autores que nós vamos trabalhar aqui, pode ser sobre qualquer outro autor que você tenha interesse que trate de filosofia da linguagem, pode ser sobre as temáticas de filosofia da linguagem que a gente vai tratar aqui, como pode ser de outras temáticas de filosofia da linguagem que você tenha interesse. Tá? Vai ser, lá na frente eu vou marcar uma data em que vocês têm que definir sobre o que vocês vão escrever. Então, até o dia tal, vocês têm que dizer assim, vou escrever um texto sobre tal assunto, baseado em tal autor, alguma coisa do tipo. Ou seja, vou pôr uma enquete lá no CIGA para vocês responderem uma pergunta desse tipo e depois vocês vão ter o prazo para entregar o texto do mesmo jeito que a gente já fazia antes. Disponibilizando o texto no CIGA e tudo. Frequência. Eu nunca fiz controle de frequência em sala de aula presencial. Vocês sabem muito bem disso. Eu passo aquela listagem, que é uma obrigação da universidade, e no final do semestre, quem é aprovado por nota, eu coloco 100% de presença, e quem é reprovado por nota, eu boto 100% de falta e ponto. Não. Tá? Então, se eu não faço controle de frequência em sala de aula presencial, em atividade remota, eu vou fazer mesmo. Tá? Para todos os efeitos, vão ver lá no plano de curso, que é uma obrigação, que consta a programação, tá? De que a presença será computada pelo cumprimento da tarefa. Tá? Que é isso? Você tem que escrever um texto. Tá? Então, digamos, nas próximas 2 semanas, você tem como tarefa escrever um texto. Quando você entregar o texto, você automaticamente ganha presença nas aulas dessas 2 semanas. Né? Porque a presença vai ser registrada pelas atividades. Tá? Quem está com cachorro, criança, tem gente com cachorro, criança, era bom estabelecer já essa questão do microfone, né? Para sempre manter só 1 ou 2 no máximo. Jorge, acho que você pode mutar ele já. O administrador pode mutar. Porque aí era bom por causa dessa questão do ruído. Você não deu. Pronto, agora foi. Eu bloqueei você, Jorge. Bloqueei o seu microfone, porque você estava aí com cachorro, telefone, televisão, sei lá o que mais, tudo junto. E uma criança. Se você precisar falar alguma coisa, essa história de assistir aula diretamente de dentro da creche, fica sem essas complicações. Assim. Mas se você precisar falar alguma coisa, escreve aqui no chat que eu reabilito o teu som. Desde que não seja para ouvir criança. Mas eu acho que mesmo quando tu muta aí, tu desliga o microfone, ele consegue ligar. Você consegue só desligar naquele momento. Então. Certeza? Porque, tipo assim... Eu não tenho certeza, eu acho. O padrão de aplicativo assim é, tipo, o administrador mutou, tá mutado até o administrador desmutar. Então, tipo...
Pelo que eu sei, uma vez que eu bloqueei, ele só vai voltar a falar se eu desbloquear, porque eu tenho o controle da sala. Vamos fazer o teste, Jaime. Me bloqueia. Bloqueei. Bloqueia. Não, mas é desbloquear, a não ser que Jaime tenha algo a mais. Consegue. Que maldade, eu bloqueei a Tayara e ela se autodesbloqueou? Jaime querendo um ditador aqui. Sim, Jaime. exatamente. Aqui o povo é livre. O povo é livre. Ok. Eu sei que existe um recurso que eu posso bloquear o microfone da sala toda. E ainda vou descobrir como é. Mas sempre que as pessoas quiserem desbloquear o próprio microfone, elas conseguem. Você, como gerenciador da sala, você consegue multar ela momentaneamente e consegue até expulsar a pessoa da sala. Já me dando escola lá. Eu espero não expulsar ninguém da sala, por favor. Esse boy aí, aglomerador, com cara de cachorro aqui, já devia expulsar. Maria, que absurdo. Tá bagunçando demais. O Só Josué não ter ligado a câmera, né, velho? Já tá está sem webcam, por isso que eu não posso exigir que ele apareça e fique com a carinha do cachorro ali querendo me morder. Mas tudo bem, eu não posso fazer nada porque ele já disse que está sem webcam, então paciência. Deixa eu apresentar uma coisa para vocês, só para concluir essa exposição aqui do que eu estou querendo fazer ao longo do semestre. Tá? Ok, vocês conseguem ver aqui uma tabela que estou apresentando aí? Sim. Jaime tenta dar um zoom melhor. Não, vou dar. Estou só organizando aqui para dar um zoom, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque... Deixa uma coisa meio doida aqui nesse Meet, porque quando eu compartilho as coisas, se eu colocar a janela cheia do que eu estou compartilhando, eu não vejo a sala e nem vejo o que vocês estão vendo, eu fico completamente cego, tá? Então, acho que assim fica mais fácil para vocês. Tá melhor, Jaime. Melhorou? Então, o que a gente tem aqui? A nossa disciplina, semestre 2020.6, o design de como que vai estar montado o nosso curso. Tá? Então, assim, eu acabei com aquela história de unidade 1, 2, 3 e modularizei o nosso curso. Tá? Então, o curso está montado com 4 módulos. Então, o primeiro módulo é só uma retomada dos conceitos fundamentais. A gente tem 9 alunos novos que nós tivemos, antes da pandemia, 7 encontros. Significa que nós tivemos 14 aulas. Num total de 72, faltam 58 aulas para nós. Então, isso dá 19 encontros, tá? Então, a gente vai ter 29 encontros para chegar nas 58 aulas, tá? Então, é isso que a gente vai ter pela frente. Então, eu tenho aqui 9 estudantes que estão chegando agora que não assistiram esses 7 encontros, então perderam toda essa parte inicial, né? E quem estava na turma deve se lembrar de alguma das temas que nós discutimos nessas primeiras aulas, mas é possível que também tenha perdido o fio de meada da nossa discussão, tá? Para quem se lembra, na última aula que nós tivemos, nós estávamos fazendo uma discussão sobre o esquema clássico da comunicação apresentado a partir do Cassirri e depois uma releitura que eu fazia disso. É aquela coisa assim, emissor e o receptor. É o emissor que emite um som, que pensa, depois emite o veículo, transforma isso na simbologia, emite para o receptor que recebe. Então, e eu tinha posto esse esquema no quadro, depois coloquei uma série de perguntas, né, sobre
a veiculação ou não de pensamentos, de sentimentos, e em pequenos grupos as pessoas discutiram isso, e justamente na aula em que a gente ia concluir a discussão sobre esse ponto, veio a suspensão das atividades. E esta atividade que a gente estava fazendo era a finalização da parte introdutória do nosso curso, que a gente discutiu conceitos como fonologia, fonética, gramática, semântica, pragmática. Falamos um pouco sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Locke. Então, foi uma série de temas introdutórios da filosofia da linguagem. E depois a gente ia começar a parte das leituras, propriamente dito, que era lá com o texto do Frege, né, do Gottlob Frege, sobre sentido e referência. Né? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro módulo é uma retomada só dessas aulas iniciais, para a gente recalibrar o nosso discurso, retomar o que a gente já tinha feito. Então, eu estou colocando aqui, módulo primeiro, retomando conceitos fundamentais. Desculpa. Isso eu vou fazer na aula do próxima quinta-feira, tá? Eu vou fazer isso sincronamente? Não, tá? Eu vou fazer um vídeo, que eu vou disponibilizar um vídeo, um PowerPoint e o áudio do vídeo. Então, você vai ter um vídeo, no vídeo vai ter o PowerPoint e a fala explicando o PowerPoint. E você vai ter separadamente o PowerPoint e apenas o áudio. Então, quem não puder assistir o vídeo, que não tem recurso tecnológico para isso, pode baixar o PowerPoint e depois ouvir o áudio e vai vendo o PowerPoint e ouvindo o áudio, tá? Então, aqui não vai ter grandes problemas, isso daí vai estar disponível para vocês até quinta-feira, para vocês assistirem isso. E, obviamente, quem tiver dúvida, a gente vai, no próprio material, vou colocar como se comunicar para tirar dúvidas, eventualmente, etc. Tá? E talvez eu marque até, se eu conseguir disponibilizar todo esse material até amanhã, que é a minha pretensão, na quinta-feira eu marco uma meia hora aqui, sincronamente, para eu estar aqui disponível para tirar dúvida para quem quiser, tá? O material vai estar lá para você estudar e eu vou estar aqui num determinado horário, caso alguém queira tirar alguma dúvida presencialmente aqui nas nossas salas virtuais, tá? Então, esse é o primeiro módulo. Aí vem o segundo módulo do curso, que a gente vai tratar da virada linguística. E aí o foco vão ser 3 autores. Frege, o Bertrand Russell e o Wittgenstein, primeiro Wittgenstein, que é o Wittgenstein lá do Tractatus, né? Então, nessa etapa aqui, vocês vão ter uma leitura obrigatória, que é o texto do Frege, sobre sentido e referência. E o texto do Russell e do Wittgenstein são leituras complementares, ou seja, você não vai ter obrigação de ler isso, mas pode ler, tá? Bom, o que você vai ter aqui de material? Isso daqui vai durar umas 4 ou 5 semanas, esse módulo. Para cada semana eu vou dando as tarefas que precisam ser feitas, tá? Então, vou dar primeiro um vídeo introdutório sobre esses caras todos aqui. Então, você vai ter uma primeira atividade que você assistir esse vídeo. Depois eu vou dar alguma coisa para você ler sobre Frege. Vou pedir para você ler uma parte do texto, responder um questionário, depois ler a segunda parte, né? Então, você vai ter uma série de ações que a gente vai desenvolver ao longo de 4, 5 semanas. E no meio dessas 4, 5 semanas, vai ter momentos que a gente vai se encontrar aqui na sala do Meet para conversar sobre o estudo que você está fazendo, além dessa interação via chat, WhatsApp, etc. Né? Vai ter momentos que a gente vai criar chat com horário marcado, vai ter questões para serem discutidas no fórum. Então, quando as pessoas forem ler o texto do Frege, vai ter um fórum criado especificamente sobre Frege. Então, qualquer aluno que esteja lendo Frege pode entrar lá no fórum e discutir com os outros colegas. Faz uma postagem, achei legal isso daqui me chamou a atenção, não entendi isso, alguém pode... E aí as pessoas vão interagindo no fórum também. Então, veja, para cada módulo vai ter uma série de atividades que eu não vou dizer agora qual é, porque as atividades, existe um pré-planejamento delas, mas a gente vai adequando elas conforme a dinâmica da turma também.
Tá? Então, eu estou dizendo assim, 4 ou 5 semanas, porque eu estou prevendo aqui 4 ou 5 semanas para esse módulo, mas a turma vai me dar a dinâmica que, de repente, a gente consegue cumprir isso em 3 semanas, ou talvez se estender para 6 semanas. Então, eu prefiro ter um planejamento geral, mas bem flexível, que a gente possa ir adequando conforme as demandas da turma. Depois a gente vai ter um terceiro módulo, que vai ser só sobre a virada pragmatista do Wittgenstein, que aqui, então, é a leitura das investigações filosóficas do Wittgenstein. Tá? E aqui, então, vai ser leitura obrigatória. Essa parte aqui do curso, tá? Eu já sei bem como é que ela vai funcionar assim. Eu vou, num dia, pedir assim, olha, essa semana leia os parágrafos tais das investigações. Quando eu digo assim, olha, os parágrafos tais, não pense que assim, leia do parágrafo 1 ao parágrafo 10. Não. Né? Porque as investigações filosóficas é um texto muito complexo, no sentido de que ele é um emaranhado de coisas que vão e voltam e vão se entrelaçando. Então, se você quiser pegar o conceito de jogos de linguagem dentro das investigações, esse conceito não está numa parte do livro. Né? Então, o que eu vou dar para vocês é uma série de orientações. Então, agora vamos discutir o conceito de jogos de linguagem. E eu vou dizer para você, leia o parágrafo 68, depois leia o parágrafo 3, depois leia o parágrafo 257, aí leia o parágrafo 67, porque existe uma sequência de leituras que a gente precisa construir. E aí vai ser nesse modo, que também vai durar umas 4 ou 5 semanas, vai ser uma coisa do tipo: lê sobre o conceito tal, os parágrafos tais. Então, tipo, na terça-feira, a tarefa da terça-feira é você sozinho ler esses parágrafos. Na quinta-feira, um bate-papo para a gente discutir isso que você leu. Na outra semana, vamos discutir o conceito de linguagem privada. E aí eu digo assim, leia os parágrafos tais na terça-feira. Na quinta-feira, a gente se reúne aqui no bate-papo para conversar sobre aquilo. Tá? Então, essa parte vai ser bem assim. Lê um pedaço, discute. Lê um pedaço, discute. Lê um pedaço e discute. Tá? Depois a gente vai ter o quarto módulo, que a gente vai trabalhar esse temático aqui. Linguagem, ética e política. Em que a gente vai abrir o leque mesmo. A gente vem aqui com uma visão bem da filosofia analítica da linguagem, nos dois primeiros. O primeiro módulo foi uma visão geral da história da linguagem e da relação da filosofia da linguagem, como se estuda em linguagem, em outras ciências, como linguística, psicanálise, gramática, etc. Aqui, os módulos 2 e 3 tratam bem da filosofia analítica de linguagem. E no módulo 4, a gente vai abrir a perspectiva para além da filosofia analítica. Então, a gente vai discutir uma temática que é linguagem, ética e política. Então, isso se divide em 2 grupos de autores. Então, aqui a gente vai ter a parte que trata da ação ao discurso. Então, Austin, Searle e Quine. São 3 filósofos norte-americanos. Né? E uma segunda parte que vamos do discurso ao texto, que a gente vai pegar Appel, Habermas, que são 2 filósofos alemães, Foucault e Derrida, que são 2 filósofos franceses. Então, aqui a gente vai abrir bastante a perspectiva sobre as discussões acerca da linguagem no âmbito da filosofia. Veja bem, Austin, Searle, Quine, Appel, Habermas, Foucault, Derrida. 7 autores. Nós vamos fazer o quê? 7 grupos. 42 alunos, 7 grupos e 6 alunos. E aqui é uma coisa que eu já disse. Aqui não tem sentido eu pré-determinar. Tá? Então, dos nossos 42 alunos, 6 devem ter interesse em estudar Foucault. Então, montamos um grupo com 6 pessoas para estudar Foucault. Outras 7 pessoas vão querer estudar John Austin. Então, monta um grupo para estudar Austin. Tá? E aí, o que a gente vai ter nesse módulo aqui? Os grupos vão estudar autores.
Então, eu vou ter lives como a de hoje por grupos, tá? Então, digamos assim que na terça-feira, das 5 às 5h30, eu faço uma live com um grupo que está discutindo Austin. E depois das 5h30 até as 6 eu faço um grupo com o pessoal que está discutindo Derrida. E depois das 6 às 7 e às 6h30 eu faço uma live com o pessoal que está discutindo Habermas. Na quinta-feira eu faço live com os outros grupos, né? Porque aí é uma possibilidade de eu sentar com um grupo pequeno e discutir com o grupo, né? Como acontece na sala de aula, quando vocês estão trabalhando com vários grupos ao mesmo tempo, eu sempre estou circulando de um grupo para o outro, certo? Vou lá, sento num grupo, discuto com aquele grupo, ajudo, tiro dúvidas daquele grupo, depois vou para outro grupo, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então a ideia é que a gente divida esse módulo em 2 etapas. Uma primeira etapa em que cada grupo estuda um autor, depois o resultado desse estudo feito pelo grupo é compartilhado pela turma toda, e aí a gente vai ter momentos em que os 7 grupos se encontram para discutir os 7 autores, tá? E aí a gente vai ver como é que isso se dá, se é no chat, se é no fórum, se é numa live, né? Ou várias dessas ações possíveis. Então a gente vai ter momentos em que, primeiro momento, grupos específicos vão estudar autores específicos e depois, numa segunda etapa, onde finalmente a gente cruza as informações desses vários autores, tá? E aí, obviamente, né, cada grupo vai ter que produzir um texto sobre aquele autor que estudou para disponibilizar para a turma, para fazer uma live para todo mundo discutir Austin, Searle e Quine. Bom, tem pessoas que leram esses autores, os outros vão ter que ler o resumo do que vocês fizeram para a gente poder discutir. Quem já trabalhou comigo em outras disciplinas, principalmente no semestre passado, que a gente fez filosofia e gênero, lembra bem como é que a gente fez com isso, que tinha, cada semana, 2 ou 3 pessoas coordenavam uma discussão sobre um texto de uma filósofa que vocês tinham estudado e depois produzido um resumo para o resto da turma. Então vai ser mais ou menos esse esquema aqui nesse período, tá? Então, já aqui vai ser uma etapa que a gente vai ter um período em que cada grupo vai estar trabalhando separadamente, eu vou estar atendendo cada grupo especificamente. Se um grupo quiser marcar um bate-papo comigo no sábado à tarde, para ficar mais tempo conversando durante 2 horas sobre Habermas, a gente marca no sábado à tarde, fica ali 2, 3 horas conversando sobre Habermas, sem problema, desde que a gente ache um tempo que seja comum, possível para todos, tá? Com isso aqui, a gente vai chegar no final do curso, tá? Cumprimos todo o nosso programa aqui, tá? Aí vamos ter uma aula lá em dezembro, vai ser a aula de encerramento, que aí vai ser a aula mesmo chata, em que o Jaime vai falar, né? Que vai ser uma aula mesmo de encerramento do semestre, que eu vou tentar fazer uma síntese de tudo que a gente produziu nesse período, né? E isso deve ser lá para o dia 15 de dezembro, que deve ser a nossa última aula. E em seguida faremos no sábado, dia 19, já podem marcar na agenda de vocês. É um sábado, às 19 horas, mais ou menos, a gente define o horário direito aí. No sábado, 19 de dezembro, as 2 turmas, essa de Filosofia da Linguagem e a turma de Teorias da Democracia. Então, vai juntar umas 80 pessoas numa live para a gente fazer um sarau. Aí não é nada de falar de filosofia, de linguagem, de democracia, não, né? Cada um da sua casa, com as suas cervejas, seus uísques, seus violões, seus atabaques, um canta, outro declama, um fala mal de alguém, e todo mundo vai enchendo a cara. No final do sarau, estaremos todos bêbados falando mal da vida alheia. E aí encerraremos o semestre, assim, numa grande orgia sádica, falando mal da vida alheia. Vou descompartilhar isso, que depois eu disponibilizo para vocês lá no Cigaia, esse material, essa estrutura de como vai funcionar o curso, e à medida que a gente for avançando, eu vou dando os detalhes de cada semana do que a gente vai colocar para acontecer, tá? Ok, volto para cá, e aqui eu consigo abrir de novo. Pronto, gente.
Está aberto para quem quiser falar alguma coisa. Apareceu milhões de coisas aqui no chat que eu, obviamente, não consegui acompanhar, porque eu estava lá apresentando. Deixa eu só ver se é alguma coisa muito importante. Unite, sim, que massa, kkk. Uma menor de 3, só presta sim, kkk, adorei a proposta, kkkkkk, perfeito, opa, kkk. Jaime gosta da desgraça, realmente. Ó. Como diz um velho lema máxima de Jaime Biela, professor existe para fazer aluno sofrer. Então, vamos cumprir com as nossas obrigações. Então, hoje é sádica, certo, gostei, vou tomar um goró e uma musiquinha, vou ir logo adiantando aqui para ir me aquecendo. Exatamente, Bruno, vá aquecendo o gogó para você arrebentar no canto lírico para nós no virtual. Né? Joyce está rindo. Quer falar alguma coisa, Joyce? Curone, fale aí, se abrir o microfone. Por enquanto não, mas achei a ideia ótima, excelente. Ok, pessoal, dúvidas, perguntas, comentários. Jaime, eu queria só tirar uma dúvida. No caso, se um dos alunos tiver dúvida específica sobre o conteúdo, ele poderá tirar essa dúvida fora do horário da sala virtual? Tipo, no sábado eu estou lendo um texto e eu estou com essa dúvida, eu queria tirar o senhor via WhatsApp. Se isso é possível, se seria exagero já da minha parte. Olha, vai só continuar fazendo o que já venho fazendo durante a pandemia. O senhor Fidias está aqui que não deixa me mentir. Era um tal de Fidias assim, 11h30 da noite. Oi, Jaime, boa noite. Posso tirar uma dúvida? Aí ele me manda um texto do Hegel com uma pergunta, que aí a gente ficava assim, das 11h30 da noite até as 2 da manhã, tirando a dúvida do Fidias sobre Hegel. Aí no outro dia, passar assim, 8 horas da manhã, o Fidias me aparece. Jaime, o que é não sei o que epistêmico de Kant? Lá vai a manhã inteira de conversa. Então, assim, Anderson, veja, tem uma quantidade enorme de alunos e eu nem sempre consigo atender todos de imediato, tá? Sempre que possível, eu estou disponível, tá? Se eu puder. Não esperem que eu responda coisas às 7 da manhã, porque eu não existo. Não acredito em vida inteligente antes das 9, eu não sou capaz de atender, nem de fazer nada antes das 9, esqueça, não tenho competência para isso. Mas eu estando acordado e não está dando... porque assim, tem as aulas também, eu estou dando aula na pós-graduação, tem coisa do PIBID, tem coisa da tutoria, tem uma série de outras ações que a gente está fazendo ao mesmo tempo. Então, não significa que eu vou estar 24 horas disponível. Mas se eu não puder responder de pronto, eu respondo depois, né? Vocês têm o meu WhatsApp, tem aquele grupo que a gente criou lá, Discípulos de Jaime. Eu vou manter aquele grupo aberto, que eu acho que ele funcionou bastante no período da pandemia, né? E aí a gente vai criar também um mecanismo de diálogo com os tutores, que eu não estou divulgando ainda, porque a gente ainda não conversei, eu não conversei com os tutores para a gente organizar o trabalho da tutoria. Mas assim que a gente organizar isso, vai ter um canal de comunicação com os tutores também. Licença aqui. Jaime, você comentou sobre o PIBID agora há pouco. Essa é uma curiosidade meio que fora do assunto, mas como está sendo o PIBID, como está sendo previsto ser o PIBID no meio dessa pandemia? Como está sendo discutida essa questão? Veja bem, o PIBID estava programado para começar em setembro, agora a CAPES adiou, a gente está colocando para começar o PIBID em outubro. Né? E vamos começar remotamente. Porque, inclusive, hoje saiu a decisão da governadora de que as aulas nas escolas públicas só voltam presencialmente em 2021. Né? Então, assim, se a CAPES não adiar mais uma vez o início das atividades do PIBID, a gente vai começar em outubro, remotamente, de forma oficial. Agora, já tem mais de um mês e meio, que o pessoal do PIBID já está se reunindo cada 15 dias. Tá? Houve um corte muito grande. Tá?
Ficamos com um supervisor apenas uma escola, que o supervisor é Magno, lá da escola Zila Mamed, do Pajuçara, com 8 bolsistas apenas, e um coordenador, que é um coordenador, inclusive, voluntário, que não tem mais bolsa para coordenador. Tá? O coordenador seria o professor Sérgio Eduardo, e a gente está tendo problema com o cadastro dele, então prefiro não falar nada sobre isso no momento. Não sei se o Sérgio vai ficar como coordenador ou se vai ser outra pessoa. A princípio, eu saí do PIBID, estou só colaborando, mas temos com esse problema novo aí com o Sérgio, então não sei o que vai acontecer. Mas a previsão é começar em outubro, remotamente, ou seja, aproveitar esse período para ir fazendo alguns estudos teóricos, talvez concluir o livro do consultório filosófico, alguma coisa assim, porque acho que escola mesmo, sala de aula, só no ano que vem. Né? Mesmo porque, ainda que as escolas públicas voltassem, a universidade tem uma decisão de não fazer atividade presencial esse ano. Então, a gente não poderia liberar os nossos alunos para irem para a escola nesse momento, porque seria contradizer uma norma da universidade. Né? Então, eu não posso correr esse risco. Então, é isso. O PIBID está voltando em outubro, provavelmente, mas remotamente. Certo, muito obrigado. Bom. Eu tenho mais perguntas aqui, filhas, depois apareço para encher o saco de novo. Depois das 8h30, tá? Porque daqui a pouco eu vou dar aula para outra turma, então só estarei lá disponível lá pelas 21 horas. Tá? Quais os textos do módulo, Jaime? Os textos são os mesmos textos que você já tem no CIGAR desde sempre. Tá? É o texto do Frege, o texto do Russell, o texto do Wittgenstein, os textos estão lá já, tá? O que pode acontecer é a gente precisar de alguns textos complementares que eu vou colocando depois, tá? E para cada módulo eu vou determinando qual é o texto daqueles que tem lá. Para quem chegou na turma agora, lá na primeira aula da turma tem todos os textos já do conteúdo do semestre todo, são os mesmos textos, estão lá, você pode baixar ele, tá? Os 9 alunos que entrarem agora poderiam ser incluídos no grupo, já estão incluídos no grupo, tá? Já estão incluídos no grupo, tá? Silvestre, o horário da aula é o horário da aula, terça e quinta, tarde, 5 e 6, ou seja, terça e quinta, das 17 às 18h30, não tem um horário diferente, tá? Pode ser que muitos desses dias a gente não tem aula aqui nesse formato que a gente está tendo hoje, mas quando houver lives como essa de hoje, será nesse horário da nossa aula, terça e quinta, das 17 às 18h30. E não adianta eu querer entrar às 16h55, não. Eu programei o Google Meet para 17 horas, tá? Então o horário da aula começa sempre 17 horas. Né? Ah, tá, Gabriel, Derrida, Apple, tal, porque, tá, ok, são textos que ainda vou disponibilizar para vocês com calma, porque aí mudou um pouco em relação ao que tinha antes, tá? O Antônio Fernandes pede para entrar no grupo do WhatsApp. Ronaldinho, isso é uma coisa que precisa fazer, tá? Eu vou te passar o nome dos alunos novos, tanto dessa turma quanto da turma, porque o Ronald criou o grupo, eu passei os e-mails dos alunos e ele criou o grupo. Eu vou passar para ele quais são os alunos novos dessa turma e quais são os alunos novos da outra turma, acho que são 11 da outra turma e 9 nessa. E aí ele inclui vocês nesse grupo do WhatsApp, tá? Ok, mais alguma coisa? Mais dúvidas? Eu achei que a conversa ia durar meia hora, durou 1h30. Beleza. Você deve estar cansado de olhar para essa cara enrugada do velho. Vamos encerrar por aqui. E algumas pessoas vão me ver de novo daqui 10 minutos, que vai começar a turma de teorias da democracia. Até mais, pessoal. Aguarde notícias até amanhã. Até mais. Tchau, todo mundo. Até mais, Paulo. Até daqui a pouco para alguns. Valeu. Valeu, Jaime. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Valeu. Valeu.